Iniciando aqui mais um episódio do nosso podcast chamado Femilênio, tutorado pela professora Tuane e pelo professor Josias. Estou aqui com a minha professora de matemática, Camila. Tudo bom, Camila? Bom dia. Bom dia, Pedro. Tudo bem, e você? Tô bem também. Nosso projeto inicialmente abordar um tema que ocorre diariamente com a gente, que é o projeto de vida. Sempre perguntam pra gente qual é o nosso projeto de vida, mas afinal, o projeto de vida dos professores ainda existe? Já foi realizado? Ou ainda iniciou um outro projeto de vida para eles? Essa é a minha primeira pergunta. O seu projeto de vida já acabou? Ainda existe algum projeto de vida ou ainda quer iniciar algum projeto de vida para você? Não, na verdade, o meu projeto de vida, ele começou lá no ensino médio, quando eu queria ser professora de educação física. Eu cheguei a cursar a faculdade 6 meses de educação física, mas eu engravidei e tive que parar. Eu voltei depois, por ser mãe solo e tudo mais, eu voltei depois de 8 anos para fazer administração de empresas. Aí terminei a faculdade de administração de empresas e aí surgiu a oportunidade de dar aulas de matemática. E aí eu iniciei a faculdade de matemática por conta das aulas, para poder dar aula. Mas inicialmente eu queria ser professora de educação física, a minha vida inteira, na verdade. Sei. E não pensa novamente em cursar educação física para se tornar uma professora mesmo? Não mais. Eu acho que não... A minha vida mudou demais. Então, eu acho que não me daria mais bem nessa profissão. Eu sou muito sedentária, enfim. E eu não me daria mais bem como professora de educação física. Eu gosto mesmo de matemática. Certo. Uma pergunta também. Naquele tempo, tinha alguma dificuldade para se tornar professora, ter uma aula específica sobre isso, sobre o que você queria no seu projeto de vida, como hoje nós temos? Sim. A minha família é uma família de muitos irmãos, né? Eram 5 irmãos. Então, são 5 irmãos, na verdade. Então, a realidade que eu tinha antes é totalmente diferente da que eu tenho agora. A minha mãe não terminou o ensino fundamental, o meu pai foi até o médio, mas também parou. Então, se formar era algo extremamente importante por conta da minha família, a minha avó, a minha tia, os meus tios, todos serem professores. Então, eu sempre vivi em escola, por isso que eu queria ser professora, né? Minha avó ia trabalhar, levava a gente, porque antigamente podia, né? Levava a gente junto com ela. O meu filho também ia muito para a escola com a minha avó. Então, a minha irmã, ela se formou primeiro em fisioterapia, só que com o dinheiro dela. Quando a gente entrou na faculdade, eu e os meus irmãos, era com o nosso dinheiro, não era pai bancando, não era mãe dando dinheiro, até dinheiro da passagem. Então, a gente trabalhava de dia e ia para a faculdade à noite. Então, a gente tinha essa dificuldade, assim, em estudar. Era bem mais difícil do que hoje em dia, por exemplo, que a qualidade de vida melhorou bastante. Mas há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, era mais difícil, porque eram muitos irmãos, meus pais não davam conta de bancar todos, então a gente precisava primeiro trabalhar para depois, tanto que até eu voltar para a faculdade, depois de 8 anos, eu trabalhava em empresa. Trabalhei a minha vida inteira em empresa. Então, quando eu voltei para a faculdade, para mim foi uma realização muito grande, e para os meus pais também, mas tinha muita dificuldade. Não foi fácil. Certo. Como você mesmo disse, você tem uma família de professores e tudo mais. Como foi dizer para a sua família, falar para os seus pais, falar para as suas tias, para sua avó, como uma professora, que você queria seguir o rumo de professora? Porque é difícil. É uma coisa difícil. A minha avó, a princípio, falou, não, você não vai fazer isso. Justamente, na verdade, a época da minha avó é totalmente diferente da época da minha tia, por exemplo. Porque a minha avó era aquela professora que você ainda podia brigar com o aluno, você ainda podia chamar atenção. Quando os pais vinham na escola,
a razão era toda dos pais. Já a minha tia é diferente, né? Já tinha outras regras e tudo mais, assim como eu agora. Então, a lembrança que a minha avó tem em dar aula é totalmente diferente da minha. Quando eu chego lá em casa contando algo para ela fala, mas pode? Mas eles fazem isso? Sim. Para ela é totalmente diferente. Ela não queria isso para mim. E meu pai, ele me apoiou bastante, porque ele não estudou, né? Porque ele foi pai muito novo também. E a minha mãe também me apoiou bastante. Agora, meu tio, quem é da educação em si, não queria que eu entrasse nesse caminho. Que ótimo, que ótimo. Uma outra pergunta sobre sua vida acadêmica. A matéria aplicada hoje, matemática, por que foi que chamou a sua atenção? Como você mesmo disse, você era tentou ser professora de educação física. Por que depois disso que você desistiu, você quis ser professora de matemática? Quando você era menor, você já tinha na cabeça, olha, se eu não conseguir ser isso, quero ser uma professora de matemática? É porque a minha avó, minha tia e as pessoas que são da educação nova são professores de matemática. Então, a matemática na minha casa é muito fácil. A gente não vê dificuldade, porque eu sempre tive, além de professores na escola, professores em casa também. E eu sempre gostei de matemática, a gente sempre gostou de números. O meu filho também gosta bastante, ele se dá super bem com química, matemática, enfim, exatas. E para mim, não teria outra... Eu sou zero criatividades, por exemplo, ir para artes, não era fora de cogitação. Eu sou zero criatividade, eu sou exatas mesmo. Então, a gente gosta muito de números. Se não fosse matemática, seria contabilidade. Porque eu sinto uma facilidade muito grande em aprender e ensinar matemática. Bem parecido comigo. Será que eu vou ser um professor também? Não sei. Em questão da sua vida hoje, você mudaria algo? Você acrescentaria algo? Diminuiria algo? Se pudesse fazer alguma outra faculdade que tem sonho, que sonhou antigamente, se mudaria algo hoje em dia? Não mudaria. Porque tudo que eu passei me fez me tornar quem eu sou hoje. Então, eu sou uma pessoa forte, eu não levo desaforo. Então, tudo que eu passei lá atrás, me fez tornar quem eu sou hoje. Eu me acho incrível. Mas Então, eu não mudaria. Mesmo tendo sido uma vida bem difícil, porque eu não mudaria nada. Certo. Uma outra pergunta como você é tutora, tem esse programa na PEI de tutor. Para você, qual que é a fase da vida que mais precisa de um planejamento, que a gente tem que falar, é nesse momento que eu tenho que pensar, eu não tenho que executar nada nesse momento, somente pensar, gerir e depois eu executo? É o ensino médio, a adolescência, o final da adolescência, na verdade. Porque é um momento decisivo para a sua vida. Se você fizer alguma faculdade, algo na sua vida que você não goste, que foi o que aconteceu comigo, eu fui mãe muito cedo, né? Eu fui mãe com 18 anos. Estava no auge da minha adolescência, a ponto de, agora eu vou sair sozinha. Entendeu? Se eu não tivesse sido mãe muito cedo, eu não tinha seguido outros caminhos. Então, eu acho que o final da adolescência, essa época que vocês estão, é crucial para a vida de vocês. Vocês têm que tomar escolhas, né? Muito difíceis, né? É muita carga, é muita responsabilidade que vocês têm que ter. Então, eu acho que é essa época que vocês estão agora, o 3º ano. Fiz essa pergunta pro Valdinei, nosso diretor, no primeiro episódio, e vou fazer para você também. Em questão de sair da escola, sair da sala de aula e querer um cargo maior, querer ser um gestor, querer ser um supervisor. Você pensa isso para o seu futuro, para algum tempo, como um projeto de vida mesmo? Sim.
Sim, penso, porque eu acho que a gente está em constante evolução. A gente precisa evoluir, a gente não pode estagnar nunca, ficar sempre no mesmo lugar. Então, sim, eu penso em. Eu sei que vem mais responsabilidades, mas a vida é assim, né? Conforme você vai crescendo, evoluindo, as responsabilidades vêm. Então, eu pretendo, sim, não ficar eternamente em sala de aula, apesar de adorar, indo contra tudo que foi dito para mim. Eu adoro dar aula, porém, como eu vim de empresa a gente quer sempre, né, subir de cargo. E é o que acontece também com professores, a gente sempre quer evoluir. Para chegar lá na frente, eu falar, ai, consegui. É isso, era isso que eu queria. Seria uma ótima gestora. Antes de encerrar, você tem alguma frase para deixar para os nossos telespectadores, deixar para os nossos alunos mesmo, uma frase para o nosso futuro? Sim, assim como eu, nunca é tarde para você. Eu voltei para a faculdade depois de 8 anos, com um filho pequeno, solteira, solo, né? Mãe solo, sozinha, criando o meu filho sozinha. E eu consegui, com 20 e tantos anos, 28 anos. Então, a dica que eu dou para vocês é não desistir também, porque nunca é tarde. Vai ter obstáculos na vida de vocês, sempre, mas tudo é no tempo de Deus, né? É Ele que vai determinar a vida de vocês. Então, para vocês nunca desistir, nunca baixar a cabeça, não ficar chateado se algo não der certo hoje, mas amanhã eu tenho certeza que vai dar. É isso. Certo. Agradeço a presença de você. E estamos Eu que encerrando agradeço. mais um podcast aqui. Obrigado.